da Sociedade Mineira de Engenheiros. Esperamos aí que a gente possa ter essa conversa com ela, que ela possa nos orientar, uma vez que hoje a liderança, né, principalmente na engenharia, é algo bastante difícil, uma vez que não estão próximos, não estão juntos. E os projetos precisam continuar, a vida empresarial precisa continuar. Então, a gente fica aí com a Sônia, a gente já passa já imediatamente a palavra para ela e esperamos. A gente pediria às pessoas para desligar os microfones, que aí fica, né, que aí a gente evita aí o som fica melhor. Então, a gente passa então para você, Sônia, aí o Cris Dani te dá boa noite, né, Cris Dani? Boa noite, Sônia, Ronaldo, a todos. Sônia, está tudo certo? Eu estou deixando o chat aqui disponível. Tá? Manu, não sei porque que apareceu aqui para mim um Joia Mint, que agora, de novo, eu não já tenho, que já estou lá. Sim. O que está... minimizar aqui. Já posso compartilhar, né? Pode compartilhar. Vou compartilhar com a turminha aqui. Deixa eu aumentar aqui o... Vendo aí? Crisani, eu vou precisar de uma ajuda sua, porque eu vou botar a tela, o computador inteiro com a apresentação, tá bom? Aí, se tiver alguma coisa, você me chama, pode ser? Você me ajuda? Ok? Vou botar a apresentação. Tá dando para todo mundo? Tá dando para ver aí? Correto. Do lado da... Se vocês tiverem... coloca diminui e sai da tela toda para você ver a apresentação, né? Que fica bom. Bom, primeiro, eu acho que eu não falei boa noite para todo mundo, né? Acho que eu falei um oi para um ou outro aí. Foram chegando mais algumas pessoas. Então, boa noite para todos. Hoje nós vamos... O tema é, como diz o Ronaldo, né? Eu sugeri desafios da liderança na engenharia. Aí ele foi e sugeriu que tivesse uma pequena mudança, acrescentasse a palavra hoje. Só um minutinho. Tem alguém com o microfone aberto? Poderia desligar, por favor? Né? Bom, melhorou. Acabou Então, essa palavra hoje muda um pouquinho, porque a gente acrescenta algum. Eu fiz uma pesquisa com alguns engenheiros amigos meus, e uma das coisas que eu vou apresentar para vocês hoje é o resultado dessa pesquisa. Foi bastante interessante. Eu perguntei para alguns amigos o que eles achavam que eram os desafios da liderança, os desafios da engenharia, quando se falava em liderança nesse mundo de hoje, né? Bom, primeiro eu queria contar para vocês um pouquinho de onde que eu venho. Né? Mineiro gosta de saber onde eu estou, para onde eu vou, essas coisas assim, né? Eu sou terceira filha de uma família de 13 irmãos, são 12 legítimos e mais uma irmã de criação. Meu pai e minha mãe são vivos até hoje, fizeram bodas de vinho há bem pouco tempo, 70 anos de casado no final do ano. Acho que deve ser alguma realidade de muitos o grupo, que meus pais não terminaram o primário, um tem terceiro ano primário, outro tem quarto ano primário, mas é uma preocupação deles muito grande com o estudo dos filhos. Então, tem 4 dos filhos que só tem segundo grau, mas dos 13, 9 têm curso superior, sendo que um já é doutor, PhD, tem uma outra que está fazendo doutorando, tem a turma de mestrado, e eu fui para o lado da engenharia. E o irmão, o quase caçula, o segundo de baixo para cima, também é engenheiro. Eu sou engenheira mecânica e ele é engenheiro eletricista, né?
Então, eu consegui influenciar ainda para que alguém na turma fosse engenheiro, mas tem uma diferença boa de idade, de 15 anos. Mas é uma família, graças a Deus, todos os irmãos vivos até hoje, então é uma família bem unida, e isso é muito legal e ajuda a gente muito. Eu, desde pequenininha não, porque pequenininha eu sou até hoje, que eu tenho pouco mais de 1,5 metro, mas desde criança que eu já era uma líder. E já tinha algumas características de liderança, sempre, né, nos grupos eu sempre me destacava, sei de algumas coisas. E depois que cresci, tudo, desenvolvi, desde quando eu fui 15 anos, que naquele tempo a gente já escolhia a profissão quando ia para o segundo grau, né, chamava científico, eu já fiz científico para engenharia. E eu fui fazer engenharia mecânica e me formei em 1976. Naquele tempo, engenheiro, todo mundo que se formava em engenharia era doutor, né? Então, era uma coisa um pouco diferente do mundo atual, que as pessoas às vezes se formam em engenharia e não tem uma perspectiva, né? Mas naquele tempo a gente era bem interessante. E aí eu, como naquela época tinha muita oportunidade, eu acabei ficando dando aula na faculdade, que eu já dava aula desde antes de me formar, e fiquei dando aula muitos anos, dei aula, inclusive na PUC eu trabalhei muitos anos, e dei aula também na Federal, dei aula em Valadares, muitas faculdades na Kennedy, e dei aula em pós-graduação, MBA, de vez em quando eu dou aula até hoje em pós-graduação, e trabalhei também como gestora, como gerente. Eu fui gerente administrativa, gerente da qualidade e gerente comercial em algumas empresas, certo? Quando chegou em 2002, eu resolvi partir para a carreira solo e montei, quando nasceu a minha empresa, que é a Terceira Liderança, que existe até hoje. Nós trabalhamos com auditorias, consultorias, palestras e treinamentos, e foi no final de 2002 também que eu lancei o meu primeiro livro, que é A Arte de Liderar. E este livro surgiu de um desafio da liderança que ele existe até hoje, falando em desafio. Por quê? A minha formação, o meu jeito, o que eu tinha aprendido, o líder, para conseguir bons resultados, era um líder do tipo autoritário, do líder do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu era muito forte nesse ponto. Até porque eu não tinha tamanho, né? E como é que eu ia comandar uma turma de homens, mulher pequenininha, eu ainda era magrinha, hoje eu estou gordinha, então, imagina, eu era pequenininha mesmo. Imagina você conseguir resultado, então eu não tinha, sabe? E dava aula, às vezes eu lembro eu dando aula para uma turma de engenharia mecânica de quase 60 alunos, todos homens, uma vez lá na PUC, e como é que eu ia fazer com aquela turma, né? Eu lembro direitinho, um dia eles não me deixavam dar aula, e nesse dia eu dei uma explodida e foi assim, e a partir daí a turma ficou quietinha, tranquilinha e tudo mais. Mas um dia eu descobri que isso aí não era uma coisa boa, que não daria, que eu não estava conseguindo bons resultados, que não era para os jovens atuais, que não tinham vivido com os pais que eu tinha vivido, porque quando eu era criança, nossos pais falavam para a gente, né? Não, você vai fazer isso porque eu quero, porque eu estou mandando. E nossos pais falavam para a gente, mas nós criamos os nossos filhos de maneira diferente. E esses nossos filhos que entraram no mercado, e é o que está aí hoje, né? A turminha que está aí hoje, ela não aceita esse tipo de liderança. Então, foi onde eu descobri isso, passei por uma avaliação 360 graus, e foi onde eu fui estudar liderança, fui entender o que eu podia fazer para melhorar, e foi quando eu escrevi esse livro, A Arte de Liderar, né? E foi assim que tudo começou. Mas, falando, eu pergunto primeiro para você, pensa aí, o que você acha que é liderança? Eu tenho certeza, eu conheço, todo mundo tem um conceito de liderança, tem uma noção do que é liderança, certo? Mas, para mim, veja só, liderar a melhor definição que eu já vi, tem muito erro de definições, é essa. Liderar é influenciar para que as pessoas façam aquilo que você quer, mas de maneira voluntária. E nós lideramos não é só nas empresas, nós lideramos nossos filhos, nós lideramos
nossos cônjuges, né? Nossos maridos, nossas esposas, tudo. Nós lideramos na igreja, nós lideramos na comunidade, nós lideramos para todo lado. E nós precisamos arrumar forma de influenciar as pessoas para fazer aquilo que a gente quer. Muitas vezes temos que ser até maquiavélicos, mas o que precisa é conseguir influenciar. Isto é a liderança. Quando você lidera, você está influenciando o outro. Veja, muitos líderes, grandes líderes são aqueles que conseguiram influenciar um número muito grande de pessoas. E tem líderes até, você pode ser líder do bem ou do mal, você vê Hitler levou uma nação inteira a seguir fazer o que ele queria, ele influenciou todo mundo. Mas o importante é você saber que para você ser líder, você precisa conseguir, você ser um bom líder é quando você consegue influenciar as pessoas para isso. E quais são os desafios? Bom, só mais uma coisinha aqui. Liderar é diferente de administrar e de gerenciar. Gerente é um cargo. Você gerencia se você está no cargo de gerente, você dirige se você está no cargo de diretor, você coordena se está no cargo de coordenador, é cargo. E você pode estar num cargo e não ser um bom líder, certo? Administrar é cuidar de recursos e liderar é lidar com pessoas. Liderança tem a ver com gente, com pessoas, certo? E quais são os desafios da liderança hoje, atualmente? Quais são os grandes desafios que nós temos? Gente, eu já tinha, assim, vários na minha cabeça de desafios que seria, pensando em desafios, não estou falando aqui de desafios da engenharia, nem de desafio dos engenheiros e engenheiras. Aliás, quando eu falar engenheiro, eu estou me referindo a engenheiro ou engenheira, tá? A turma da engenharia, vamos dizer assim, ok? Agora, no momento, hoje, nós temos alguns desafios extras. Se nós já tínhamos muitos, hoje nós temos mais ainda. Pensando em desafios na área da liderança, ou seja, desafios em gestão com pessoas. Eu fiz uma pesquisa, consegui um número muito bom de respostas, foi muito legal a pesquisa que eu fiz, e dessa pesquisa, eu vou mostrar para vocês o resultado. Agora, eu queria aproveitar neste momento e falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer a apresentação, terminar a apresentação, que não é grande, e, posteriormente, nós vamos abrir para o debate, porque eu acho que tem muita gente que está aqui, que tem experiências de vida, que está vivenciando algumas coisas, que pode compartilhar com os outros, para a gente pensar não somente nos desafios, mas em soluções para esse momento. Então, por isso, eu gostaria de ouvir também vocês. Então, se vocês, à medida que eu for falando alguma coisa, se vocês lembrarem, vocês podem também ir escrevendo no chat a pergunta e tudo, que depois vocês vão, ou escrevendo, anote para você aí, que depois vocês vão poder falar, nós vamos abrir o microfone para as pessoas também falarem sobre isso aí, as experiências, e fazer as perguntas, combinado? Em princípio, nós estamos programados para ir até por volta de 8h30 da noite, não é isso, Ronaldo? Por volta de 8h30 da noite, né? Não ouvi que você está de microfone fechado, Ronaldo. No máximo 8h30, né? Pois é, previsto o máximo é isso. Com debate e tudo, né? Isso mesmo. Né? Então, vamos lá. Certo? Bom, continuando aqui os desafios que nós temos, vamos ver alguns desafios que foram elencados, um ou outro eu vou comentar, certo? Mas só para vocês verem. Um desafio que muitas pessoas colocaram, principalmente nos tempos de hoje, e esse é um desafio que o líder tem de vez em sempre, né? É o desafio da comunicação, né? Porque agora complica um pouco mais, porque muitas vezes essa comunicação tem que ser virtual. Esse é um grande desafio que os líderes têm que ver como fazer para resolver isso, tá? Outro desafio que foi colocado, que eu achei interessante, é a agressividade dos liderados. Sabe? Como se lidar com a agressividade dos liderados? Esse é um desafio que já existia e que continua existindo, porque muitas vezes, principalmente o pessoal que trabalha
que têm liderados de pouca escolaridade, por exemplo, o pessoal da área civil, costuma às vezes ter uma turma que é mais agressivo por causa da sua formação, por causa do seu dia a dia, né? E, além disso, tem outros tipos de agressividade também, quando você, dependendo da formação das pessoas. Outro desafio que eu achei interessante é o seguinte: as pessoas mais novas andam achando que sabe tudo, sabe? E muitas vezes elas questionam sem embasamento. Isso é bastante interessante, porque eles chegam no mercado de trabalho, a turma de hoje, por causa talvez da quantidade de informações que tem, e isso é uma coisa que acontece, já acontecia antes, que as pessoas, nós que somos um pouquinho mais, eu que sou um pouquinho, já vivi um pouquinho mais, sei que quando eu era mais jovem, eu também achava que sabia muito mais do que eu sei hoje, sabe? Hoje eu fico olhando o tanto que eu tenho para aprender, né? E não o tanto que eu sei. Então, mas isso é um desafio, porque nós temos, independente da idade, né? Mas as pessoas jovens, lidar com essa geração Z, com a geração Y, não é tão fácil, né? Com a geração atual, né? É uma dificuldade que hoje aumentou muito com a internet. E hoje isso já era um desafio e continua sendo um desafio grande. Eu achei muito legal, porque a turma falou da geração mimimi, que é a geração que está por aí, né? Tudo. Então, como lidar com isso? Como você lidar com essa geração, com essas pessoas, com esses jovens, e de um lado, como lidar com eles, de outro lado, é como extrair deles aquilo que a gente precisa. Por quê? Muitas vezes você precisa dessa turminha. E o detalhe é o seguinte: isso é interessante porque entre as pessoas que estão aqui, tem pessoas jovens também, e que eles precisam ver que eles vão enfrentar essas dificuldades, porque a gente lidera os jovens e lidera os mais velhos também. Muitas vezes você é da geração mimimi, está por aí e precisa liderar o seu... no cargo de engenharia, às vezes você tem na equipe pessoas muito mais velhas que você. Como é que você vai fazer? Lidar com essa diversidade, lidar com tantas gerações na sua equipe, pode ser também um desafio. O desafio interessante é o seguinte: a visão de mundo, incluindo a visão sobre a própria profissão, né? Como é que você está vendo o mundo? Como é que os seus liderados estão vendo o mundo? Isso é um desafio, até para você liderar, para você saber, porque você precisa conhecer os seus liderados, você precisa lidar com isso, né? E precisa ver onde é que você está, como é que você está inserido neste momento, tá? Essa apresentação, só continuando aqui, eu estou vendo que algumas pessoas às vezes estão preocupadas, às vezes pode anotar, claro, lógico, mas depois eu vou disponibilizar essa apresentação para quem quiser, tá? Quem quiser, essa apresentação foi preparada para vocês, então, certo? Principalmente esse desafio. Eu acho que isso aqui foi tanta coisa que eu acho que vai dar um artigo, acho que eu vou escrever um artigo sobre isso, viu, Ronaldo? Estou pensando aqui, tem muito mais, vou escrever um artigo, você mandar lá para aquele jornal lá, combinado. Tá bom? Tá combinado. Sobre esses desafios da liderança. Isso. É uma boa, né? Pois é, então, continuando, vocês pensam que acabou? Olha para vocês verem. Outro desafio é o raciocínio rápido. As pessoas, o engenheiro, tem raciocínio muito rápido. E, às vezes, fica com preguiça de conferir. E isso pode ser um problema sério, principalmente nesse momento, tá certo? Que você tem que mandar um e-mail e você esquece de conferir, aí o e-mail foi com um erro que vai complicar tudo. Às vezes, uma vírgula pode matar uma pessoa, gente. Né? E assim, não mate. E, meu Deus do céu, esse telefone aqui, garanto para vocês que é briga não, que é marketing. Eu vou só desligar, tá, gente?
É propaganda. Bom, e as pessoas, por exemplo, você mata uma pessoa por causa de uma vírgula. Você escreve não mate, e aí você põe uma vírgula, vira não mate. Certo? Então tem que tomar cuidado, né? Você tem que escrever, conferir o que você escreveu, as pessoas mandaram as coisas para você, você tem que ler o todo. Às vezes, o seu raciocínio rápido, você lê a primeira frase e acha que já entendeu, e às vezes o camarada vai falar uma coisa lá no final. Isso é um problema, né? E uma coisa muito interessante que me colocaram como uma, e eu sempre falei que os líderes precisam ser humildes, né? Você tem que ter humildade, até também para ser exemplo, para mostrar às pessoas sobre humildade, mas você tem que ter... Gente, neste momento é fundamental. Se você não for humilde, você não vai aprender com os outros. Você não vai aprender com a situação. Você precisa de ser humilde para aprender, tá certo? Você tem que ter humildade para saber que você não sabe tudo, tá? Outra coisa é manter a equipe focada. Isso é difícil demais. E neste momento, mais do que nunca, você precisa conseguir que as suas equipes sejam focadas. Criatividade, principalmente pensando em criar sustentabilidade, em trabalhar com sustentabilidade. Nós precisamos pensar nisso. E líderes precisam ser criativos. E precisa ajudar a equipe a ser criativa também. Criatividade é você ver o que você está fazendo, né? Fazer de maneira diferente, fazer de maneira melhor, fazer de maneira mais rápida. Engajar equipes é outro desafio muito grande, né? Criar soluções para privilegiar a qualidade de vida. Neste momento, nós temos que pensar nisso. As pessoas estão mais em casa, então você tem que pensar em qualidade de vida na hora de pensar em alguma solução. Pensar em projetos colaborativos. Gente, tem que ser, o mundo está cada vez mais colaborativo. Outro desafio grande é a tal da reunião produtiva. Pensar em compartilhar as soluções, isso é uma coisa fundamental neste momento. Sempre foi, mas neste momento é mais importante, porque as reuniões, se já tinha muitas reuniões, agora tem mais, então nós temos que ser cada vez mais produtivos nas reuniões. Também soluções para pessoas que ficam mais em casa, pensar em soluções para os seus clientes, sabendo que eles vão ficar mais em casa, independente do tipo, e solução para a sua equipe, sabendo que ela está mais em casa também. E mais um desafio é a sobrecarga das equipes, que com certeza as equipes precisam ser mais enxutas ainda, por causa da lucratividade, e acaba tendo que sobrecarregar alguma coisa, porque você tem que pensar nesse tudo, né, na lucratividade, então a sobrecarga é um problema sério. Uma outra coisa interessante é o seguinte, um desafio é a redução de salário. Reduz o seu salário, e você às vezes tem que reduzir o salário dos seus colaboradores, pensar em redução de salário, é um desafio. Quem que você vai cortar, quanto, o quê, por quê? Isso é complicado pensar em redução de salário. Até porque muitos engenheiros já estão trabalhando como analista, já não tem o seu salário do jeito que é. Outro desafio é pensar em oportunidades de trabalho. O que você pode fazer? Quais oportunidades você pode ter no mercado? Quais oportunidades que você pode ajudar a criar para a sua equipe? Tá certo? Para você também. Ainda o problema de demissões. Nós sabemos que temos que demitir, muitas vezes, e não é fácil, esse é um desafio muito grande para os engenheiros, e também ele corre o risco de ser demitido. Se o salário dele é o mais alto, ele pode ser demitido até por isso, mesmo ele sendo muito bom. Então, são desafios deste momento que está acontecendo, que temos muitas, com a pandemia, tem que ter diminuição, muitas vezes tem que ter diminuição do número de pessoas. Mais um desafio interessante é demonstrar liderança e gestão sem estar preparado para tal. A maioria dos engenheiros não teve treinamento de liderança, não sabe o que é isso, na faculdade não se fala nisso, tá certo? Ele não tem preparação e vem e cai uma equipe na mão dele, ele não sabe nem que tinha que comandar, ele pensa que vai ter que fazer outras coisas e chega lá
e tem que demonstrar que é líder. E lidar com mulheres em diversas funções. Você imagina, motorista de grande caminhão, né? Hoje tem lá na Vale, lá no Carajás, aqueles caminhões mais detalhado, tem mulheres dirigindo. Mas lidar com mulheres em diversas funções não é só com mulheres, não. Eu falo também a diversidade como um todo, né? Você lidar com pessoas de sexo diferente, as mulheres lidarem com os homens com as mulheres, mas também lidar com pessoas que são LGBT, pessoas que são muito mais velhas que você, muito mais jovem, pessoas de raças diferentes, porque tem pessoas de outros países que trabalham aqui. Então, tudo isso, toda essa diversidade, você precisa de estar acostumado, né? Saber, diversidade de raça, que as pessoas são diferentes. Então, e como liderança é lidar com pessoas, você tem que estar preocupado com isso, né? Mas desafio é criar soluções. É desafio do engenheiro buscar novas soluções para o momento, principalmente, pensar em soluções boas para isso. E teve um que colocou uma coisa que eu achei muito interessante. Um grande desafio é continuar acreditando na engenharia. Nós sabemos que muitos engenheiros não estão mais na área de engenharia, mas eu acho que depois de tudo, às vezes essa pandemia faz com que você às vezes fique até mais descrente ainda. Ai, meu Deus, o que eu posso fazer e tudo mais, fica difícil ainda. Manter os princípios de ética e moral é um grande desafio, mas temos que mantê-los, isso é fundamental, cuidar da ética. E ética é uma ciência que estuda o comportamento moral dos homens em sociedade. Então, a ética ela é base, né? Porque ética é respeito, não é só honestidade. Ética é muito mais do que isso. Integridade é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja observando. E como você vai ser ético? Você tem que dar exemplo e tudo para os seus liderados e para todo mundo, né? Claro que um grande desafio é evoluir tecnologicamente, né? Porque cada vez mais nós estamos aqui, neste momento, aprendendo um pouquinho mais e lidando com a ferramenta nova, que é o Zoom, que já existia há mais tempo, mas que trouxe para a gente essas histórias dessas lives e tudo é uma coisa bem nova, né? Que, por sinal, está bombando, vamos dizer assim, né? E falta de aptidão. Quando a gente optou pela área de exatas, muitas pessoas não tinham a aptidão de liderança, o hábito de liderança, e foi para esse lado da exata, sempre ir para o lado da humanas, porque não tinha dificuldade de lidar com pessoas. Estamos acabando, gente, os desafios. Vocês viram que não são poucos. Um outro grande desafio é feedback, dar e receber. Cuidado, não pode ser feedback, tá certo? Você tem que saber dar feedback, porque muitas vezes você demite uma pessoa porque não deu um feedback adequado e não prestou a ela a oportunidade de crescer, de resolver o problema, de melhorar sabe? Então, o feedback é básico na liderança. Desenvolvimento de equipe, né? O turnover anda elevadíssimo e você, às vezes, tem também que demitir e tudo. E como você desenvolver uma equipe? Antigamente, a pessoa entrava na empresa e ia até se aposentar lá na empresa. Cada dia mais isso não acontece, né? A pessoa quer buscar coisa nova e tudo. Então, os jovens de hoje ficam, às vezes, nessa pressa. Isso leva a um turnover grande. Às vezes, você também tem que demitir. Como é que você vai desenvolver sua equipe com isso tudo? Delegação de tarefa, essa é um dos grandes problemas dos líderes brasileiros. Foi feita uma pesquisa internacional e verificou que os executivos brasileiros têm muita dificuldade de delegar tarefa. Delegação é uma coisa fundamental, você tem que aprender, né? No meu site, gente, tem muitos artigos, principalmente sobre delegação de tarefa, tem algumas coisas lá, mas tem muitos artigos que podem ajudá-los nisso. Compreender e transmitir os valores, a visão e a missão da empresa para os liderados. Esse também é um grande desafio de sempre, e hoje fica mais difícil quando você faz isso virtualmente. Ainda temos mais um desafio que é lidar com o dilema.
fazer a coisa bem feita, a coisa com qualidade, reduzir custo e manter as empresas lucrativas. Esse já era um desafio e agora o desafio está maior ainda, né? Mudanças, gente, cada vez estão mais aceleradas. Como é que a gente vai cuidar desse desafio das mudanças? Estamos terminando os desafios, aí vem a gestão do tempo. Líderes têm que saber lidar com o seu tempo, principalmente para fazer o seu negócio crescer, tá? Líder tem que saber gerir o seu tempo. E, por último, conseguir focar no que é mais importante, certo? Principalmente dentro da gestão do tempo, mas no todo. Você sabe o que é o mais importante? Vocês viram que não falta desafio. Desafio aqui que não tem desafio pra caramba, né? E aí? Como fazer com isso tudo? Né? Bom, eu desenvolvi 5 passos para quando você está liderando, que eu acho que é básico. Que é o seguinte: primeiro você precisa definir o que será feito, planejar e acompanhar. Planejamento e controle foi feito para seguir passo a passo, tá? Então, define o que você fez, planeje bem e acompanha. O outro passo é comunicar com a equipe. E tem que comunicar bem. Lembrando que as pessoas, que comunicação é uma via de mão dupla. Eu posso estar aqui falando igual um rádio, tá certo? Mas só vai ter uma estação de rádio, só vai compreender quem tiver naquela mesma frequência que eu, sintonizado na mesma frequência. Então, cuidado na comunicação. Terceiro passo é você ter a competência de avaliar e motivar. Avaliar bem, feedback está dentro de avaliação, delegação está dentro de comunicação. Motivação é uma coisa intrínseca que as pessoas têm, mas o líder tem que dar a ignição, ele tem que conseguir motivar a equipe. O quarto passo é a organização, que tem a ver com sistema, administração e gestão do tempo. Então, cuide disso bem. E o quinto e último passo é dar o exemplo. Então, quando você estiver liderando, você pode ser um líder e não estar liderando. Se você fizer isso aí bem feitinho, você vai conseguir fazer bem melhor, tá? No meu livro A Arte de Liderar, isso está separadinho em 8 passos, que eu juntei em 5, mas está lá e também no meu site tem artigos sobre isso. A pergunta: você está preparado para isso aí? Você está preparado para esse momento? Você se sente preparado para ser um bom líder? Você está conseguindo bons resultados? Se não está, prepare-se. Se vira, cara. Vai buscar preparação. Esse é um momento legal também, que está tendo muita oportunidade. Seja proativo, não fique esperando. Busque as coisas chegarem. E procure também ser reflexivo, refletir. Como é que você está sendo como líder? O que você pode fazer para ser um líder melhor? Olha, eu já escrevi um monte de livros, inclusive 4 deles estão disponíveis no meu site gratuitamente para quem quiser. O E Agora Venceslau, o E Agora Lívia, o E Agora Alex e o Melhores Resultados com a sua equipe em 4 passos. Esses 4 livros estão disponíveis no meu site para quem quiser gratuitamente. Aproveite, vai lá, depois eu vou deixar o endereço do site também. E tem outros livros e já escrevi muito sobre isso, estou aqui para ajudar vocês. Mas vem um outro desafio e uma pergunta. E a família? Como é que anda você com a sua família? Você está cuidando da família? Você está conseguindo fazer? Aí tá minhas filhas e meus netos, né? Eu com meus amores da minha vida, tá certo? Como é que está o seu relacionamento com a família? Este também é talvez o maior desafio do momento. Você precisa estar por inteiro na sua vida. Não pode ser só trabalho, certo? Você é um ser humano e neste momento você precisa cuidar disso. E eu vou deixar para vocês aqui, vou fazer para vocês um convite. Vocês conhecem a Sociedade Mineira de Engenheiros? Pois é, nós estamos aqui participando de uma live promovida pela sociedade, pela SMS, Sociedade Mineira de Engenheiros. Eu vou fazer um convite àqueles que não estão ainda associados à SME, que são engenheiros, que são arquitetos, que são geólogos, convide também os seus amigos para isso. Associe-se, vale a pena. Você terá a oportunidade vai ser mais uma porta para você crescer.
Depois o Ronaldo pode até falar alguma coisa, ele é o presidente da SME, ele que me convidou para ir lá, né? Mas eu estou lá, eu já conheço há muito tempo, mas estou lá como sócia há pouco tempo, tem acho que uns 2 anos, mas eu juro para você que vale a pena. Eu estou muito feliz de estar. Fica o convite. E eu quero deixar aqui, então, quase terminando a minha fala, um presente para vocês. Um presente para vocês que estão aqui participando dessa live, tá? É o seguinte, eu tenho um trabalho que eu faço, que é mentoria de empresários. E o que é o presente que eu vou deixar para vocês? Essa mentoria é uma conversa que eu tenho com os empresários, geralmente, para ajudá-los a vencer alguns desafios. Muitas vezes eles precisam trocar ideias com alguém, conversar, alguém que faça algumas perguntas para ele, que o ajude a saber a direção a seguir muitas vezes. Então, para vocês que estão aqui nessa live, o Crisani prometeu que depois vai me contar quem é que estava presente, mas alguns eu já sei, né? Mas se você entrar em contato comigo, é porque você estava aqui, né? Eu vou dar uma sessão de mentoria gratuita para vocês. Tá bom? Essa sessão vai ser um bate-papo pelo WhatsApp, tá certo? A gente vai me ligar e vamos conversar. Você vai me mostrar os seus principais problemas e eu vou tentar te ajudar a solucionar isso. Uma mentoria, uma sessão gratuita para vocês que estão aqui, que ficaram aqui me ouvindo. Em troca, eu vou fazer isso, né? De agradecimento por vocês estarem aqui. E agora nós vamos partir para um debatezinho, onde eu vou estar à disposição para vocês, para perguntar para vocês. Eu pediria às pessoas que na hora de abrir o microfone, não precisar ficar falando muito, porque senão não vai dar oportunidade para todo mundo, não falar muito do que é, do que ele é e tudo, mas contextualizar um pouquinho, né? Eu sou fulano de tal, com o que eu trabalho e tudo, rapidinho, e fazer a pergunta ou fazer a contribuição naquilo que quiser. Eu sou muitíssimo grata pela atenção de vocês. Aí está o número do meu WhatsApp, do meu celular, que é o 991986901, está meu site, que é o soniajordão.com.br, meu e-mail, mas fique à vontade para entrar em contato comigo. E agradeço muitíssimo por terem me ouvido e estou aqui à disposição de vocês. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Bom, a gente agradece, Sônia, a sua participação, o seu tempo, né, compartilhando aqui conosco. E a gente vai abrir o microfone e as pessoas possam se identificar, fazer as perguntas ou colocações. É só você tirar a apresentação, Sônia, que aí todo mundo aparece. Cada pessoa que quiser se apresentar, ela mesmo pode ativar o microfone e falar, eu acho. Né? Sônia, parabéns pela apresentação. Né? Obrigado. Eu só avisando aqui, eu coloquei no chat para as pessoas, tá? Nós temos o relatório do Zoom com a lista de participantes. Então, já que você fez a oferta, aqueles que estiverem presentes aqui no debate, a gente vai te encaminhar a lista, tá? E nós estamos com 51 presentes. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado, professora Sônia. Meu nome é Denison Baldo e eu sou professor do Instituto Federal aqui de Juiz de Fora. E leciono para engenharia e, aproveitando a sua experiência, o que você recomendaria para a gente poder incentivar, principalmente as alunas de engenharia, a fazerem e buscarem especializações na área de gestão e de liderança? Porque eu, como professor, eu sinto muito que as mulheres, elas ficam um pouco retraídas por conta de ficarem preocupadas se vão ser aceitas ou não no meio tão masculino quanto a engenharia. Qual dica você teria para passar para a gente? Muito obrigado pela palestra. Ô, Denison, na verdade, este é um problema, o problema das mulheres, né, na engenharia,
a primeira coisa é que, a partir do instante que elas já entraram na engenharia, elas já venceram muita coisa. Porque senão não teria nem entrado. Sabe? Elas já são um diferencial. Mas eu acho que as mulheres têm algumas facilidades com a liderança, sabe? Principalmente a liderança servidora, que é uma liderança que consegue um resultado muito melhor com as pessoas, tem conseguido um bom resultado. Os homens têm um pouquinho mais de dificuldade de entrar nessa liderança, de servir aos outros. E as mulheres, parece que da criação, né? Eu falo que o grande exemplo de um líder servidor é uma boa mãe, porque uma boa mãe, ela faz tudo pelos filhos e o dia que ela pede, o filho não consegue dizer um não para ela, né? Então, o que a gente tem que falar, Denis, é simplesmente mostrar para elas exemplos mesmo, tá? E eu, por exemplo, muitos anos depois que eu já estava atuando na carreira, eu fui fazer um MBA em gestão de negócios exatamente porque eu senti uma necessidade disso, né? Que era fazer alguma coisa. E igual eu te falei, igual eu falei aqui, que eu fui estudar liderança e tudo, foi quando? Foi em 2000, eu me formei em 76. Então, tem um momento que não vai ter jeito. Agora, como professor, nós temos a função, a obrigação, ou sei lá o quê, a missão, né, de ajudar as pessoas nessa linha. Mas não é só as mulheres, não. Os homens também precisam se desenvolver nisso aí, né? Sim, com certeza. Muito obrigado. Gente, aqueles que chegaram depois que eu comecei, tudo que eu não falei, boa noite, sejam bem-vindos e obrigado por ter vindo aqui. Né? Quem é mais? Ninguém mais quer perguntar? Eu quero perguntar, Sônia. Fala, João Jackson. Obrigado. Sônia, bom, você já deve ter muito visto falar, já que você trabalha muito com liderança, sobre liderança situacional. Eu fiz um treinamento quando eu trabalhei na Telemic, fiquei uma semana fazendo esse treinamento, e esse treinamento foi compartilhado com os funcionários que eu tinha na época. Eu achei assim sensacional. Eu achei tão sensacional que eu guardei isso para mim, eu uso isso até hoje. E liderança, para mim, o que eu vi naquela época, não é uma coisa engessada. Que antigamente não, muita gente ainda pensa isso, que o líder é aquele, tem aquele líder que é daquela forma, tem aquele outro que é daquela outra forma, mas eu acho que a liderança, ela muda conforme a necessidade. E ela muda, inclusive, conforme os seus subordinados. Então, você tem uma tratativa diferenciada para cada subordinado. Então, assim, eu acho muito importante que você conheça a sua equipe, saiba como ela funciona, para saber como que você vai vai verificar como que ela vai atuar diante de cada situação. E aí, nas mudanças de situações, porque as situações, elas mudam, elas não são contínuas, até mesmo você falou daí, na época que você tem que demitir, tem hora que você tem que crescer, tem hora que você tem que produzir, tem todos os momentos. E você tem que trabalhar em função disso, né? Então, assim, como eu disse, você já deve conhecer a respeito de liderança situacional. Eu queria que você falasse um pouco o que você acha disso, da liderança situacional, e qual o valor que você dá para ela. Na verdade, existem estilos de liderança. E você deve usar os estilos, cada estilo, de acordo com a situação, vamos dizer assim. Você imagina que tem um incêndio. Na hora do incêndio, você é o líder da equipe. Você vai ser democrático e sair perguntando para todo mundo o que vai fazer? Não dá para ser. Você tem que ser autocrático, tá certo? Vamos, pronto. Tem que mandar mesmo. Agora, tem momentos que você está com uma equipe, porque a função do líder é conhecer os seus liderados. É importante ele conhecer, saber quais são os objetivos dos liderados, o que eles querem, o que os motiva. Porque tem gente que está ali para crescer, tem gente que está ali para aprender. Você não ajuda, não ensina, ele não aprende nada, ele não vai ficar com você. Então, você vai usar o estilo de acordo. Uma outra coisa é de acordo também com o conhecimento.
a situação. Você tem uma situação de ter uma pessoa que tem muito conhecimento e tem muita motivação, está muito motivado. Você pode delegar para o cara, numa boa. Pode mandar ele fazer, botar ele para fazer, sabe? Essa pessoa vai fazer. Agora você tem um estagiário, cara que não tem conhecimento sobre aquela função nenhuma, mas está todo motivado. Você tem que dar para ele o conhecimento, você vai agir com ele de maneira diferente. Tá certo? Então, o estilo de liderança, se é um estilo autoritário, um estilo democrático, autocrático, se é líder servidor, o que é, cada coisa vai depender da situação, do tipo de pessoa que você está lidando. E é importante, quer ser um bom líder? Conheça a sua equipe, que vale muito a pena. E é fundamental isso. É mais ou menos isso? Mas alguém quer perguntar alguma coisa aí? Aberto. Fala, Thiago. Opa, boa noite. Ô, Sônia, eu fiquei apaixonado com a sua palestra, viu? Muito boa. Eu sou engenheiro recém-formado. Estou aqui me interagir mais com vocês, né? Eu fiquei lisonjeado com a sua palestra, fiquei apaixonado mesmo, achei muito boa. Obrigado, Thiago. Tirei o print com carinho. Telefone. Falei, eu sou engenheiro pequeno empreendedor, né? Você trabalha como autônomo. Surgindo alguma dúvida, entre em contato com a Sônia. Mas tem alguma coisa aí que você queira perguntar aqui junto com o pessoal? Seja muito obrigada, né? Se quiser perguntar alguma coisa, mas depois aí, ó, você já tem uma mentoria para a sua empresa aí, ó. Já estava aqui, depois nós podemos ficar conversando. A sessão costuma durar, assim, em média, entre 1 e 2 horas, bem animado. Tá bom? Uhum. Poder te ajudar particularmente, com o maior prazer. Mas tem uma pergunta aqui do André, né? Deixa eu ler aqui no chat, pode ser? Tá assim, Sônia, primeiramente, boa noite, parabéns pela apresentação. Obrigada e boa noite. Gostaria de perguntar se podemos definir liderança de forma pouco abrangente, como sendo a capacidade do gestor em perceber e entender necessidades individuais e coletivas. Seria como ter a capacidade de entender o todo, percebendo as particularidades que o compõem e de como se relacionam para a obtenção de melhores performances em todos os setores? Obrigado e um abraço. André, é mais ou menos isso aí, sim, você definiu bem. É um negócio, mas liderança mesmo, você vai conseguir, né, conhecer mesmo as pessoas, quando você consegue identificar, igual você falou, identificar as necessidades, é porque você conheceu as pessoas, né? E pensar no todo e pensar nas pessoas é fundamental, certo? E é difícil, porque muitas vezes nós estamos lidando com uma pessoa bem diferente do todo, né? Então, nas equipes costuma ter pessoas, tem uma pessoa que é muito diferente, e às vezes você precisa dela. Eu costumo dizer o seguinte, tenta colocar pessoas melhores que você, que o seu resultado será melhor. Tente buscar pessoas que é bom naquilo que você não é bom, que você vai conseguir melhor resultado. Se você não é bom em comunicação, traz alguém bom de comunicação para te ajudar. Se você não é bom em planejamento, traz alguém bom de planejamento para te ajudar. Sabe? Tem gente que às vezes fica aí morrendo de medo de botar gente boa, que acha que vai subir. Não, não é isso não. O bom resultado é você, e você acaba saindo para outra coisa melhor. O resultado é assim. Tá? Tenta trazer para sua equipe gente boa que você tende a melhorar. Fala, Sumário. Olha quem entrou ali, o Bruno. Hoje, não sei se já estava, só botou a carinha. Ei, Bruno, é que o Bruno é um engenheiro novo aí, bem mais jovem que eu, né? Mas que é uma pessoa que eu conheço muito. Ô, Bruno, você já está na SME? Se não está, meu filho, dá um jeito de se inscrever. Sumaia está querendo conversar? Fala, Sumaia. Eu estou querendo te cumprimentar, como sempre, suas palestras são muito objetivas, muito boas e mexe com a gente, né, no sentido da gente refletir mesmo, né, sobre o que foi dito. Eu só queria compartilhar um pouco da minha experiência, porque a gente é mais ou menos da mesma época, né, claro. E assim, e realmente a gente, essa discriminação
que existia, que ainda existe com a mulher, ela é muito velada. Então, o que eu observei é que à medida que você se firma profissionalmente, tecnicamente, você consegue ser respeitada. As pessoas vão te respeitar, claro que tem tudo a ver com a postura, né, do líder e aquilo tudo que você falou. Mas, assim, a dificuldade ela é vencida à medida que você é respeitado tecnicamente. E aí eu queria só fazer também um complemento na sua fala aí de gestão, que eu acho que é importante. É o seguinte, o que eu sei que eu consegui muito sempre com as equipes foi a pessoa estar empoderada, ela se sentir responsável por aquilo que ela está fazendo, ela sentir que ela faz parte de um todo, entendeu? É aquela coisa do varredor que faz parte de uma empresa, até do diretor, quer dizer, todo mundo faz parte. Então, assim, sempre eu procurei delegar, né? Dar com responsabilidade para aqueles que podiam receber, e assim, orientando e tal, mas assim, a pessoa tinha a responsabilidade dela, ela sabia que aquilo era dela. Então, eu acho que isso é todo o valor para você liderar uma equipe, é cada um saber de seu papel e se sentir responsável, se sentir dono daquilo ali que ele está fazendo, sabe? Então, isso, para mim, assim, foi uma das coisas, foi um dos itens que mais complementa, que mais complementou, que complementa ainda a gestão, é isso, é você, além daquilo tudo, de conhecer pessoas, etc., que você já falou aí, né, da comunicação, que é hiper importante, que a gente sempre falha, e lembrando que não é o que ele entende, né, como eu falo, né, como ele entende, ou como eu falo, né, que a pessoa às vezes fala, mas fulano entendeu, é porque eu não soube explicar direito. Então, acho que é isso, sabe? É só complementando mesmo. Você empoderar pessoas é difícil, mas é a forma melhor de você conseguir obter seus resultados. Tá bom? Beijo para você. Estou saindo da... Somaia, obrigada. Obrigada. Concordo, assina embaixo no que você falou. Em relação a esse negócio da mulher, o que eu tenho visto é que quando a gente chega em algum lugar que tem uma mulher em cargo de chefia, pode ir nela que ela é melhor do que os homens. Você chega no banco, tem uma gerente mulher e 10 gerentes homens, vai na mulher. É que você não viu a Marita sorrindo. Para a mulher crescer, ela tem concordando que com ser ela. melhor do que os homens. Ela, para crescer, ela tem que demonstrar essa competência, igual a Sumaia está falando, ela tem que ser melhor do que os homens. Sabe? Porque pau a pau, eles põem os homens. É incrível isso. Isso eu vi direto. Né? E esse... Agora, é muito... Eu não sei, eu tive um problema sério, porque meu pai, né? Meu pai me criou como eu era a mais inteligente, a mais sei lá o quê, a mais não sei o quê, e aí eu fiquei, né? E aí eu não tive problema, eu não estava nem aí porque os homens falavam. E fui crescendo, fui fazendo, sabe? O ego já foi inflado, né? Desde cedo, né? Eu estava empoderada desde os 5 anos de idade, então pronto, né? Sônia, primeiro, parabéns pela sua palestra, que a gente já te conhecia, mas em uma palestra a gente passa a conhecer melhor ainda, né, as qualidades. De tudo que foi dito, a minha impressão é que o melhor líder é aquele que realmente conhece as pessoas, né? Agora, tem o lado intuitivo também. Eu sou daquele tempo que não existia curso de mestrado nem doutorado e todo mundo era doutor. Se formava, era doutor, né? E quem era se tornava um grande líder era por uma qualidade instintiva, porque tem aqueles que instintivamente, né, por intuição, eles são líderes. Tanto que a gente dizia, os melhores alunos de uma turma não serão os melhores engenheiros na vida profissional. Eu mesmo tive colegas brilhantes que depois de uma empresa, eram um bom técnico, mas os que sobressaíram é aqueles que tinham capacidade de liderança. E eu conheci um grande líder dessa época, que ele tomava atitudes perante os liderados, que os próprios liderados falavam assim, nossa, se fosse outro chefe que me falasse dessa forma, ou que me conduzisse dessa forma, eu ia querer esganá-lo. E o fulano de tal fala comigo com impondo assim uma credibilidade e uma segurança que ele sempre está certo. Então,
aquilo tem uma capacidade inata da pessoa. Uma das capacidades dessa pessoa que eu presenciei era justamente esse lado de conhecer o potencial das pessoas. Então, ele tinha um cargo que estava lá em cima, mas ele conhecia os engenheiros que trabalhavam nas várias áreas subordinadas a ele. E houve casos de um chefe lá de um departamento demitir o empregado. Ele ficou sabendo, ele chamou o chefe e conversou. Qual a função que você colocou essa pessoa? Ele não serve para comandar pessoas, ele é um ótimo técnico, você não pode mandá-lo embora. Então, a capacidade de colocar a pessoa no lugar certo é muito importante, né? Que uma pessoa pode ser uma negação em um determinado cargo e ser um excelente em outro cargo, né? Então, esse conhecimento das pessoas de uma equipe é muito importante. Agora, só por acaso, esse grande líder que eu conheci é meu marido. Né? Foi um grande líder. Ele era uma pessoa que tomava atitudes que dizia, nossa, se fizer isso, o pessoal vai se revoltar, vai fazer isso. O pessoal aceitava numa boa. Era a credibilidade que ele passava, honestidade e o conhecimento com as pessoas também, de saber lidar com um e com o outro. Foi um grande líder. Pois é. Liderou até a mim, que sempre fui rebelde. Era isso que eu ia falar, né? Conseguiu te influenciar até para casar com ele, né? Mas, pois é. Não, você falou até da pessoa, às vezes, eu acho que eu fui um pouco rebelde, né? Porque se eu fosse acatar que naquela época os pais mandavam na gente. E meus pais queriam que eu fizesse o curso de professora, porque todas as moças eram professoras, né? E eu dizia, não, eu não quero ser professora, não é esse caminho que eu quero. Então, eu era considerada rebelde. Porque se não fosse rebelde, eu ia fazer tudo que eles queriam. Na verdade... Eduardo está querendo falar. Deixa só um pouquinho, Eduardo, só responder, complementar a Marita aí, e responder uma pessoa que fez uma pergunta aqui no chat, aí eu abro para você, tá bom? Marita, em relação a isso, nós temos hoje as empresas estão tendo o que chama de carreira Y, que é a possibilidade da pessoa crescer sem ir para o lado da liderança, crescer na área técnica. Até não muito tempo atrás, se a pessoa quisesse ganhar um pouco mais, ela tinha que liderar equipes. Não tinha jeito. E nós sabemos que muitas vezes você perde um ótimo profissional e ganha um péssimo líder. Um péssimo gestor, né? Líder não, de fato, é isso mesmo. Quando você leva a pessoa. Isso não é fácil. Na verdade, você tem que conhecer bem as pessoas, as habilidades, e ver se ela pode chegar onde pode chegar, se dá para poder colocar ela ali. E porque liderar, gente, você tem que querer ser líder. Se você não quiser, você não vai conseguir. Não é fácil ser líder. Tá certo? Não é fácil, mas é bom, vale a pena. Eu acho que vale a pena, eu não me arrependo hora nenhuma de ter ido para esse lado. Mas o Bruno disse que está com criança, neném pequeno dormindo, e ele não pode falar, por isso que ele escreveu, sabe? Aí ele botou o seguinte, que ele botou, Sônia, estou com um neném pequeno dormindo e não posso falar no áudio, mas gostaria de perguntar sobre idade de liderança, se existe uma idade ou maturidade ideal. Ô Bruno, olha, primeira coisa é o seguinte, você tem menino com 6, 5, 6, 7 anos, com 3 anos, 4 anos liderando lá no futebol, que a bola, ele não é o dono da bola, mas ele é o que lidera, tá certo? É ele que influencia, todo mundo quer ficar no time daquele menino, então não tem idade, não. Agora, para a empresa, tem geralmente uma idade, você precisa de uma maturidade para conseguir chegar a ser um bom líder. E aí ele perguntou o seguinte, que ele já liderou a equipe, mas hoje ele está do outro lado. Como é que voltar ao cargo de liderança? Isso aí é uma coisa que muitos engenheiros passam, muitas pessoas passam por essa situação de estar num lado e no outro e tudo mais. Eu falo que você tem que liderar para baixo e para cima. Lidere os seus líderes, influencie, mostre sua competência.
Se você quiser um cargo de liderança, mostre para ele que você é capaz, que aí você vai conseguir chegar lá, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que é mais ou menos por aí. Espero ter respondido a sua pergunta de maneira que te satisfaça. Eduardo, tudo bem, meu querido? Conte aí o que você está, qual a sua dúvida, o que você quer perguntar? Ô, Sônia, meus parabéns aí pela palestra, foi ótima. Como sempre, você é brilhante. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu quero saber qual é o segredo, Sônia, quando a gente tem uma equipe 100% de voluntários, como que a gente influencia as pessoas para aumentar o comprometimento delas? Quando a turma é voluntária, o negócio é outro, né? Aí o negócio é descobrir quais são os objetivos dessa pessoa e pensar um a um. Por que essa pessoa está ali? De novo, conhecer a equipe. Você tem que conhecer e saber. Fulano de tal está aqui por quê? E aí tem que dar para ela aquilo que é o motivo dela estar ali, cara. Para você motivar. Não adianta. Motivação é uma coisa que vem de dentro, né? Mas eu falo assim, imagina que todo mundo seja como um barril de combustível. Você está ali como um barril de álcool, de gasolina, de óleo diesel. Cheio de energia. Certo? A responsabilidade do líder é da ignição, é botar fogo ali. Você só vai conseguir fazer isso sabendo por quê, conhecendo a pessoa e trazendo ela para o seu lado naquilo tudo. Não importa se é voluntário ou se está sendo pago. Uma coisa não tem nada a ver com... Se a pessoa está ali, ela tem motivo. Descubra qual o motivo. Se vira. Mais alguma pergunta, gente? Será que tá? O pessoal parece que tá até gostando, porque continua aí a turminha toda. Oi, Andréia. Andréia, tudo jóia? Tudo bem, eu você? Eu no início da sua palestra, porque eu estava me deslocando, mas o que eu assisti, eu gostei muito, queria te parabenizar. E sabe o que eu achei? Que complementa demais a sua palestra com a da Andréia da semana passada, que falava do perfil das pessoas e como que tem a ver para motivar, para liderar, saber o perfil de cada liderado, como é que uma coisa complementa a outra, e os motivadores de cada pessoa. Achei muito interessante fazer uma conexão entre as duas. Eu acho que o Ronaldo foi brilhante na hora que ele colocou uma coisa depois da outra. Isso aí nós vamos parabenizar o Ronaldo por ter feito uma coisa depois da outra. Botou duas palestras de inovação, uma com a outra, né? Depois põe duas de pessoas, né? Isso aí é o gestor lá da SME que está fazendo isso, que fez isso, de repente. Mas parabéns, enriquecedora, viu? Obrigada. Né? Depois vai estar aí. O Cris Dani falou que ia... Cris Dani, eu esqueci de botar para gravar. Só te avisar isso. Não. Ainda bem mas eu vi que você não fez e eu fiz. Ainda bem que nós combinamos antes, né? Esqueci. Mas o Cris Dani disse que... Depois eu vou te passar. Está gravando aí, Cris Dani? Está gravando. Bom, já que você me chamou e ninguém fez mais pergunta, eu queria um comentário seu, acho que é importante. Você tocou num ponto que você colocou no slide como agressividade. Né? Normalmente a gente vê essa questão da agressividade, às vezes por uma questão emocional, né, da pessoa, o jeito dela responder, lidar, ela tem um jeito mais agressivo, mas muitas vezes a agressividade também pode ser reflexo de uma resistência às mudanças. Né? E hoje a gente tem observado muito isso, né? Os ambientes estão muitas vezes nesse clima, né?
E as mudanças parecem ser algo assim, da natureza humana. O comércio vai poder funcionar delivery? São naturais, né? O comércio vai poder funcionar delivery? Peraí, Cris. Kleber Barbosa, por gentileza, fecha o seu microfone. Isso. Obrigado. Vai, continua, Grisani. Não era isso, né? Eu queria um comentário seu sobre isso, né? A questão da agressividade e a resistência às mudanças, né? Que elas são naturais, né? Elas sempre ocorreram na história e vão continuar ocorrendo, né? Mudança é uma coisa lá da época dos gregos, né? Que já se dizia, né? Sobre as mudanças, né? Diz que as mudanças sempre existiram e sempre vão existir. A velocidade das mudanças é que está muitas vezes maior. E eu costumo dizer que as pessoas não têm medo das mudanças, mas elas têm um medo enorme das consequências da mudança. Então, cabe ao líder mostrar para as pessoas o que é que se espera depois das mudanças para vencer essa barreira, sabe? Então, pode ser, muitas vezes, a agressividade das pessoas, eu acho que você está certo, pode ser por medo do que está para vir ali, né? E muitas vezes mas tem outros motivos, tem a ver com o perfil comportamental da pessoa, das características da pessoa. E eu costumo dizer o seguinte, gente, gaste tempo na hora da seleção das pessoas, para não precisar demitir porque contratou a pessoa errada para aquele cargo. Porque a pessoa não é que ela não seja boa, às vezes ela não é boa para fazer aquilo que você quer. Você precisa ter as pessoas certas nos lugares certos. Porque a maioria das demissões são porque você contratou errado, porque você não motivou as pessoas adequadamente, porque você não deu o feedback permitindo que ela crescesse. Tá certo? É o que acontece na maioria dos casos, quando você chega a demitir. Então, na hora da contratação, gaste tempo. Na hora da promoção, gaste tempo. Se for o caso, faça teste psicológico para você ver se aquela pessoa vai servir, vai estar adequada àquilo que você quer. É muito bom. E essa agressividade, muitas vezes, tem funções que você precisa de alguém mais enérgico, tem pessoas que precisam de função, então depende para que é, né? A pessoa, às vezes, não está, às vezes é no lugar certo. E, se precisar, se você não descobriu antes, chama a pessoa, conversa, não dá um feedback, de novo, dá um feedback, mostra para ela onde é que está errando, mas sempre, feedback tem que ser com base em fatos. Anote as coisas, você fez isso, você fez isso, você fez isso, que não está adequado, tá? Você não dá feedback com base em suposição, certo? Feedback, aconteceu isso, que não está adequado. Agora, aí vem um problema, porque a turma jovem de hoje, muitos deles não estão preparados para escutar um não. E esse é um grande desafio que nós temos. A turma não está preparada, está vindo por aí sem saber. Você fala um não para ele, você fala alguma coisa, o camarada entra em depressão, cai no choro, faz não sei o quê e tudo mais, e é complicado. Como é que você vai fazer? Só que na hora de dizer um não, você tem que ser firme também. Uma das características do bom líder é firmeza. Não falei em agressividade, falei em firmeza. Certo? Você precisa ser firme. E as pessoas precisam e esperam que seus líderes sejam firmes e que mostrem o rumo para onde ele está indo. Né? Então, essa agressividade, muitas vezes a gente tem que entender de onde ela vem, às vezes, para poder lidar com ela. Mas alguém tem alguma coisa, algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que queira? Lembrando que... Estou achando que o Marco Túlio está querendo falar, viu? Ela levantou a mão, Lê. Quem? Marco Túlio levantou a mão, então é o nosso presidente do Conselho Fiscal. Ah, o Marcos de Mello. Oi, Marco. Tem que tirar o microfone, liberar o microfone. Marco Túlio é doutor em liderança. Né? É grande te ouvir aí também, muito boa apresentação.
Eu só queria fazer uma pergunta para você, Sônia, que seria a distinção que normalmente as pessoas fazem muita confusão entre líder e chefe, né? Nem sempre o chefe é líder e nem sempre o líder é chefe. Como tratar essa questão nas empresas e nas organizações? Porque muitas vezes você tem um líder, inclusive, que é reconhecido por todos os colegas de trabalho, mas ele não tem o cargo de chefia. Eu queria que você tratasse um pouquinho dessas questões e como fazer uma boa convivência entre o líder e o chefe quando não há coincidência dos dois. Eu costumo chamar de líder do zum, zum, zum. Tem um cara que consegue levar uma fábrica inteira para greve e ele não tem cargo nenhum de chefia, né? Porque eu falei, teve uma hora na palestra que eu falei sobre que é diferente você ser líder de você ser gerente. Eu falo que o bom gestor é aquele que é um bom administrador e é um bom líder. Liderar é lidar com pessoas. Administrar é lidar com recursos. Gerenciar, você tem um gerente que está num cargo de chefia. Você tem um cargo de chefia que você é gerente, você é coordenador, você é diretor. Você pode estar num cargo e não ser um bom líder. Agora, quando você está num cargo de chefia, para você conseguir bons resultados, você precisa aprender a lidar com as pessoas se você não sabe, ou seja, você precisa liderar. E neste momento você precisa identificar quem na equipe que as pessoas ouvem. Sabe? E elas ouvem porque aquele cara, ele tem uma autoridade por alguma coisa. Ou ele é mesmo um líder, sabe? Aquele líder nato, aquele cara que é o legal, que todo mundo adora ele. Traz ele para o seu lado, cara. Se vira. Arruma um jeito de trazer ele para o seu lado. Porque senão vai ser difícil de você conseguir o resultado que você quer. Ficou claro? Consegui responder a sua dúvida? Com certeza. Eu acho que é uma arte dessa convivência aí, né, para poder obter o melhor resultado. Certamente. Porque o que nós mais queremos é ter bons resultados, né? Resultado até na nossa família, até com nossos filhos. Nós queremos. Como é ter um bom resultado com o filho? É ver o filho. Eu, por exemplo, eu acho que eu consegui ótimo resultado com as minhas filhas, sabe? Tem 2 filhas maravilhosas que são, assim, exemplo, profissionais brilhantes, as 2. Então, eu cheguei lá, me sinto orgulhosa, né? Nesse lado, sabe? Peito, estufa o peito, entendeu? Então, consegui fazer isso. Então, você lidera seus filhos, lidera na família, lidera num projeto voluntário, lidera, sabe? Lidera nas empresas onde você atua, lidera em vários momentos da sua vida, né? Então, mas o liderar é influenciar as pessoas. Então, se você estiver em algum cargo de chefia, não pode perder a oportunidade de estar, de conhecer a sua equipe e de saber quem é que é aquele que vai poder te atrapalhar, se for o caso, né? Tá certo. Conquistar, né, Sônia? Conquistar a equipe. Claro. Né? Bom, estamos chegando aí ao final. Mais algumas considerações? Alguém quer? Só quero lembrar para o pessoal, para quem não é da SME ainda, para procurar a SME para poder vir para cá, né? E você que já é da SME, convide outras pessoas. Nós precisamos fazer essa organização fortalecer um pouco mais. Não é assim, Ronaldo? Isso. Cada vez mais. Ainda mais agora que nós estamos aí já praticamente num processo eleitoral. Eu não me candidato à reeleição por questões de princípios. Eu acho que esse instituto da reeleição no Brasil foi uma das coisas muito ruins. E uma vez que eu não sou a favor desse princípio de reeleição, desde o início da nossa gestão,
o pessoal da nossa equipe já sabia que eu não seria candidato. Eu acho que o Brasil precisa de espaço para novos jovens, novas lideranças. Eu acho que a gente não ficar ocupando esses espaços é muito importante. E a pessoa se forma também naquelas dificuldades. Né? O líder, como você falou, não se forma, não sai formado, ele se forma. E forma na diversidade, ajuda a formar muito mais rápido também. Então, a gente, no dia 3 de julho, vai ser a data final de inscrição de chapas. Então, quem já é associado, por favor, participe de alguma chapa. Quem não é associado, associe para votar ou até mesmo ajudar. Eu acho que nós estamos num período muito crítico da sociedade brasileira. Nós estamos aí na iminência de atritos já institucionais, e o Brasil precisa de líderes que façam essa união e que a gente possa, mesmo dentro da engenharia, que é uma área bem restrita, né, da sociedade, mas uma área importante, é uma área que traz conforto, e se nós olharmos o que nós estamos passando hoje no Brasil, é uma crise sanitária, e não esquecemos que uma crise sanitária, nós envolvemos o saneamento básico, onde você tem aí 40 milhões de pessoas sem acesso à água potável, né, mais de 80 milhões sem acesso ao esgotamento sanitário. São coisas assim, muito graves na hora que esse vírus chegar nessas comunidades, habitações precárias. Então, tudo isso depende da engenharia, depende da gente. E uma coisa é certa, se nós não, como se diz, se nós não gostamos de política com P maiúsculo, alguém vai liderar a gente, vai fazer coisas que não é bom para a gente. Então, se a gente quer deixar que os outros lidere ou gerencie a nossa vida, eu prefiro opinar sobre a minha vida, sobre o meu destino. Com isso eu participo, né? Temos vários diretores aqui do Conselho participando. O Marcos Santana, que é o presidente do Conselho Deliberativo, está presente aqui. Porque está no Havaí, então ele tem um horário, o fuso horário dele é diferente. Eu não sei se ele vai aparecer aí, mas vamos ver se ele aparece. O Marcos Santana, o Marcos Melo, que é o nosso presidente do Conselho Fiscal, a Marita, que também é do nosso conselho, o André, nosso diretor, o Cris Danilo, nosso diretor, todas pessoas voluntárias. Né? Tem uma pergunta aí sobre voluntário, e realmente todos voluntários, e cada um tem uma objetividade. Cada um tem um objetivo, cada um tem uma necessidade, todas essas necessidades são individuais, e tem que ser realmente respeitadas. Então, a gente faz aqui mais um convite, né? A Sônia, eu vou contratar a Sônia agora, logicamente, sem remuneração, para que ela participe de todas as lives, que é o tanto de campanha que ela faz. Só falta colocar o megafone nela. Vamos dobrar o salário dela agora. 2 vezes 0 é quanto? Como? 2 vezes 0 é quanto? Ah, tá bom. Então, a gente, nós vamos, então, já encerrando. Se alguém quiser fazer outra observação, está pronto. Mas convidar as pessoas a ficarem sócios, a participar da entidade e tornar a Sociedade Mineira de Engenheiros representativa, principalmente no momento, no momento que o país está passando e no momento que a engenharia está passando. Mas é por isso que eu falei, viu, Ronaldo? Porque eu sei que a engenharia que precisa, eu que dei aula tantos anos para engenheiros, para futuros engenheiros, eu sei, eu tenho visto algumas coisas e por causa disso que eu acho que a gente precisa, que eu convido as pessoas para entrar, porque eu acho que a gente, que junto com o negócio, tem uma frase que diz que juntos somos mais fortes, né? Então, por que não? Né? Por que não? E a gente tem, e nós estamos falando aqui graças à engenharia, né? Com certeza. Parece que o imaginário das pessoas que não é da engenharia, o imaginário que a engenharia é construção civil. É impressionante. Esse é o imaginário. É a arquitetura, é a construção, que só vê aquilo. Só que na hora que você fala da construção, você tem a mineração, que é engenharia pura, né? O beneficiamento do minério é engenharia pura. Né? A hora que você fala das telecomunicações que nós estamos tendo aqui, que é engenharia pura. A hora que você fala de uma rede social, é engenharia pura ter uma rede social. Olha o tanto como é que fala, de algoritmos que existe numa rede social. É algo assim inacreditável.
né, a microeletrônica. Então, a engenharia está em tudo, mas nós temos que dar essa visibilidade, né? Para todo lado. Então, a gente agradece, Sônia, mais uma vez, agradece a todos vocês que ficaram aqui com a gente nessas 1h30, e esperamos a semana que vem ter outra live que a gente possa aí discutir outro assunto de interesse da engenharia. Ok? Obrigado, boa noite. Valeu demais. Obrigado, boa noite. Né? Depois nós vamos colocar no canal do YouTube lá isso aí. Tá bom. Então tá, um abraço a todos, até a próxima semana. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até breve. Boa noite, Sumaia. Boa noite, Marcos. Boa noite. Mas é legal você aqui, viu? Que bom. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo de bom vocês. Boa noite. Ronaldo, obrigada pelo convite. Eu agradeço aí, né? Só que você elencou um negócio aí, você elencou tanta coisa aqui, que nós vamos fazer uma pós-graduação. Mas fui eu não, eu fiz a besteira de fazer uma pesquisa, veio isso tudo, cara. Pois é, ué. Difícil foi compilar isso aí, porque tinha muita coisa que eu tive que juntar tudo para simplificar, porque você precisa ver os comentários, foram muito bons mesmo, né? Eu consegui, são 33 itens que estão aí. Mas eu não sei se você estava falando, você não viu o rosto da Marita, que a Marita foi diretora do EPC, né? Aí a Marita ficou toda sorrindo, ela falou que tinha que se mostrar mais competente do que os outros. São mais sensíveis. Isso. Eu falo que as qualidades de homens e mulheres se complementam, porque são diferentes. E é muito bom que sejam diferentes, né? Porque se complementam. Isso é uma sabedoria de Deus que criou os homens e mulheres com qualidades diferentes, que se complementam. Pois é, e nas equipes, ter as pessoas mais jovens e as pessoas mais velhas, também eu acredito que seja complemento, viu? Um ajudar o outro. Porque os mais velhos têm mais medo a mudanças, que você estava falando do medo a mudanças, os mais velhos são os que têm mais medo. Então, nós precisamos de jovens nas equipes, para nos ensinarem a ser mais arrojados, né? Mais ousadia? Os jovens são mais ousados? Mais ousadia, Legal. Os jovens são mais ousados. Estou de acordo, viu, Marita? Isso aí. Mas tudo na vida tem ponto positivo e negativo, né? É isso aí. Está acabando o tempo do lá, né, da gravação, vamos parar lá na gravação, né? E tudo, mas obrigada aí, valeu demais. Luiz Dani, obrigada aí pelo apoio, viu? Né? Por ter isso aqui. Estamos à disposição, Sônia. Tá? Deu tudo certinho, né? Nós passamos mais cedo os procedimentos, testando. Você viu? Eu sou esperta, mas é porque o bom líder, ele